Boa noite. Boa noite. Na tribuna da ONU, Dilma não fala em golpe, mas afirma que o povo saberá impedir quaisquer retrocessos. O PT completa a lista de indicações para a Comissão Especial do Impeachment no Senado. 2 vice-líderes do governo anunciam voto a favor do prosseguimento do processo contra a presidente. Empreiteiro negocia delação e cita Temer, Renan, Dirceu, Vacari, Edinho e o ex-marido de Dilma. Supremo Tribunal Federal quebra sigilos do senador José Agripino Maia, presidente do Democratas. Ele é suspeito de corrupção. E hoje, no Jornal da Gazeta, uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O desabamento de um estande de um prédio em lançamento na Vila Olímpia, região nobre, rica de São Paulo, mata uma pessoa e fere outras 5 com gravidade. O acidente aconteceu perto das 9 da manhã. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Era horário de entrada dos operários quando parte da estrutura de ferro e gesso desabou. Nando mora no prédio em frente ao estande e conta que ouviu um forte barulho. Pensou até que fosse um acidente de carro. De repente escutei um barulho muito grande, e parou. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Porque vira e mexe tem alguns acidentes de carro aqui, mas deu para ver que não era batida de carro. Então eu subi aqui para a parte externa, olhei e fiquei impressionado quando eu vi aí o estande totalmente destruído. Ao menos 11 equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate durante a manhã. Para evitar outros desabamentos, o trabalho foi meticuloso, com equipamentos especiais e a ajuda de cães farejadores da Polícia Militar. 7 pessoas ficaram sob os escombros e foram retiradas durante 3 horas. 5 com ferimentos graves, 1 com ferimento leve e o último operário já sem vida. Frank escapou por pouco, saiu do estande minutos antes. Eu fui lá dentro para pegar um copo d'água. Na hora que eu voltei, aí fiquei conversando com o meu carregado, o supervisor tá aí. Bum, só o barulho. Aqui no alto deste prédio, vizinho à obra, a gente consegue ter a dimensão exata do tamanho desse acidente. Boa parte do estande de vendas desabou. Esta obra é uma obra provisória, tem 2 andares e abrigava também um apartamento decorado. Já o prédio de alto padrão será construído neste terreno ao lado, onde estão as viaturas do Corpo de Bombeiros. Técnicos investigam agora o que teria causado o acidente. Estamos aguardando todos os documentos, para ver o que na verdade eles têm comprobatórios aí, tem de licenças e alvarás, projetos, então isso está sendo solicitado para os engenheiros, arquitetos e a parte jurídica, o departamento jurídico das 2 empresas, para que nos tragam um mínimo de documento para que a gente possa ter acesso e começar a investigar, começar a proceder a análise do processo de aprovação ou não. O prédio, que será construído na rua Michel Milan, terá apartamentos residenciais que custarão entre 7 e 10 milhões de reais. Em nota, as empresas responsáveis pela obra, Cirela e ICR Construção Racionais, lamentaram o ocorrido e disseram que o estande estava desativado desde a última quarta-feira, dia 20. Bombeiros procuram no mar mais 3 possíveis vítimas da ciclovia que desabou ontem no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas por supostas vítimas do desabamento da ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer. Testemunhas procuraram a corporação e afirmaram que 5 pessoas teriam caído no mar. 2 corpos foram resgatados ontem, mas até agora mais nenhum outro corpo foi localizado. Os bombeiros já sobrevoaram até o Recreio dos Bandeirantes e também realizam buscas ao longo do Costão Rochoso. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que vai contratar uma perícia independente para apurar os motivos do desabamento. Com as indicações do PT, a comissão que vai analisar o processo de impeachment no Senado fica completa.
A comissão terá 21 integrantes. Agora, os nomes apresentados pelos partidos devem ser ratificados numa sessão que acontecerá segunda-feira no plenário do Senado. A distribuição das cadeiras na comissão é feita conforme o tamanho das bancadas dos blocos partidários. Por possuir a maior bancada, o PMDB indicou o senador Raimundo Lira para ser o presidente da comissão. Já o PSDB, que tem a segunda maior bancada na casa, deve indicar Antônio Anastasia para ser o relator do processo. O bloco de apoio ao governo, formado por PT e PDT, indicou 4 nomes. São eles Lindeberg Farias, José Pimentel e Gleisi Hoffmann, do PT, e Telmário Mota, do PDT. Depois de instalada, a comissão tem 10 dias para emitir um parecer favorável ou contrário à continuidade do processo de impeachment. No Dia Mundial da Terra, líderes de 175 países, inclusive o Brasil, assinam na sede da ONU o Acordo de Clima de Paris. Mais de 60 chefes de Estado e de governo participaram da cerimônia na sede da ONU em Nova York. A assinatura do documento é o primeiro passo dos países para tentar reduzir as emissões de poluentes. O objetivo é limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus até o fim do século. O acordo, fechado em dezembro em Paris durante a COP21, prevê que cada estado reveja suas metas a cada 5 anos. Para entrar em vigor, o Acordo de Paris precisa ser ratificado por 55 países, que representam mais da metade das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Na ONU, a presidente Dilma não citou a palavra golpe, mas disse que o Brasil vive um momento grave. Dilma discursou na cerimônia de assinatura do Acordo do Clima de Paris. A fala durou pouco mais de 7 minutos. Ela dedicou a maior parte da declaração ao tema. Segundo Dilma, o acordo representou um marco histórico. Já no fim do discurso, a presidente falou sobre a crise brasileira. Ela não citou diretamente o processo de impeachment, mas disse que o país evitará o retrocesso. Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Do lado de fora, perto da sede da ONU em Nova York, houve manifestações de brasileiros que moram nos Estados Unidos pró e contra o impeachment. Líderes do Movimento Brasil Livre também estiveram lá. O grupo é a favor do afastamento de Dilma. Os deputados da oposição José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, acompanharam a fala de Dilma na ONU. Eles disseram que prevaleceu o bom senso no discurso da presidente. Acabamos de assistir aqui na ONU o seu pronunciamento e não temos nada a retocar. Ela, no final, fala que não vai ter retrocesso. De fato, não vai ter retrocesso. Vai ter impeachment. O deputado disse que a ida dos dois para Nova York se deu pela necessidade de apresentar à imprensa estrangeira a versão da oposição sobre o processo de impeachment de Dilma. Aleluia afirmou que o rito obedece à Constituição brasileira e prevê o amplo direito de defesa da presidente. O governo tem sustentado que Dilma é vítima de um golpe. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Fora a exclusão de uns des dos gerúndios, ela não diz andando, diz andando. Nada tenho contra o pronunciamento que Dilma Rousseff fez na ONU hoje de manhã. Acho que é um pronunciamento sereno a respeito de um assunto bastante neutro e técnico, e ela não cumpriu a ameaça de falar em golpe, substituindo a palavra impeachment, etc. Enquanto isso, no Brasil, não a esperam boas notícias. Hoje foi composta a comissão do impeachment no Senado, já com maioria de senadores declarados a favor do processo. O placar do Estadão, por exemplo, que acompanha a mudança dos votos, deu 2 votos a mais pelo impeachment, passando de 46 para 48, uma ampla maioria acima dos votos necessários, o que demonstra que o desgoverno vai ter problemas para se manter, né? Mas pior do que isso é que tem aparecido
mais notícias ruins na economia. Hoje ficamos sabendo que o número de desempregados no último ano aumentou em 3 milhões, em 30%, mais de 30%, de 7 milhões no ano passado para 10 milhões agora. E tudo isso é obra do desgoverno Dilma com a ajuda anterior do desgoverno Lula, né? Além do mais, 2 vice-líderes do governo anunciaram o seu voto a favor do impeachment no Senado. Quer dizer, as notícias ruins se acumulam aqui, mas poderiam ter sido muito piores se por acaso Dilma tivesse, o que ela até agora ela não fez nem em entrevista, reiterado a sua tese histérica e absolutamente falsa do golpe. Um golpe que a presidente sai do país, vai para o exterior, tranquilamente, volta e ocupa de novo o seu lugar, que estava sendo ocupado por aquele que ela diz a estar golpeando. Agora, não é só esse mantra que está sendo posto em risco. A revista Isto É desta semana está dando uma notícia de uma delação da moça lá da Peppa, em Belo Horizonte, que alcança um ex-marido da Dilma. E a Época está denunciando, mais uma vez, Dilma, Lula e agora também Temer. O que eu acho é que essa tentativa de ralentar, né, de adiar a votação do impeachment, está funcionando contra o PT, porque quanto mais tempo os governistas ganham para julgar o processo, menos governistas há na comissão. Pois bem, mas isso a gente vai ficar sabendo na terça-feira que vem, quando eu vou voltar aqui direto ao assunto. Até! Com o feriado prolongado, muita gente deixou a capital paulista para curtir o feriado no litoral. Mas o Corpo de Bombeiros redobrou a atenção na costa nos últimos dias. Só ontem, 4 pessoas morreram afogadas, no Guarujá e São Vicente. Trânsito tranquilo para quem resolveu descer a serra. Sandra enfrentou mais de 300 quilômetros de Botucatu até Santos para aproveitar sombra e água fresca. Fui para todos os outros lugares, Praia Grande, São Vicente, Ilha, mas Santos sempre me falaram e eu não vim, eu estou gostando, muito bom. Para a família de vendedores de coco, os 2 primeiros dias do feriado prolongado não decepcionaram. Ontem foi uma maravilha, né? Hoje está meio devagar ainda, né? Vamos ver amanhã, domingo, se o sol bombar aí, né? Nós vamos trabalhar bem. Antes do meio-dia, o termômetro já marcava 32 graus. Sol a pino, prancha embaixo do braço, uma volta de bike na ciclovia e até um zigue-zague com os patins. Afinal de contas, hoje o dia foi de folga para muita gente. Eu sou do interior de São Paulo e minha família toda mora aqui, então eu venho bastante para cá. Dia até para conhecer esse visual. Eu sou de Limeira, cheguei ontem à noite em Santos. A gente vai embora no domingo, a gente pretende ir para o Guarujá ver também lá e pretende andar hoje à noite pela cidade. Agora até a gente vai no aquário e tudo mais. Mas praia não é só diversão. Só no primeiro dia do feriado prolongado, o Corpo de Bombeiros registrou 200 salvamentos em todo o litoral paulista, sendo que 90% eram turistas de um dia só, fazendo o famoso bate-volta. Segundo os bombeiros, o perfil de afogados nas praias paulistas aponta que as maiores vítimas são adolescentes com idades entre 14 e 16 anos, jovens que gostam de nadar lá no fundo. Tem sempre um adulto junto, né? Tá sempre meu esposo ou minha irmã que tá vindo pra praia agora. As netas da vovó Tina ainda não chegaram à adolescência, mas o cuidado com o mar começa desde cedo. A gente procura, principalmente quem as netas são pequenas, ficar na primeira ondinha. Só molhar o pezinho. E olha que as crianças já sabem a lição direitinho, né, Giovana? Mas quando você quer ir lá pro fundo, você vai com adulto ou com quem que você vai? Com adulto. Com adulto. Mas normalmente você fica aqui no rasinho? Sim. Tem medo de ir lá pro fundo sozinho? Eu tenho de me afogar, né? Porque a água acima do umbigo é sinal de perigo, né? Não pode. Não pode. E a passagem de uma frente fria em alto mar provocou aumento de umidade em toda a faixa leste e tivemos algumas pancadas de chuva pontuais, inclusive aqui na Grande São Paulo. Será que essa chuva vai continuar no fim de semana? Mariana Armentano tem agora os detalhes da previsão. O final de semana será de muito sol e calor no litoral leste nordestino, com
com chuvas bem passageiras que não devem atrapalhar o dia na praia. Em todo o sul, o dia amanhece mais fresquinho, mas à tarde faz calor. A máxima chega aos 29 graus em Porto Alegre e aos 30 em Florianópolis. No Rio de Janeiro, as temperaturas vão aos 35 graus. E em Palmas, no Tocantins, faz até 37. As chuvas vêm a qualquer hora em grande parte do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina e no sul do Paraná. Aqui no Sudeste, o sol predomina e chove assim de forma bem pontual, só entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, interior fluminense e o sul do Espírito Santo. Em toda essa área em amarelo, que pega boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste, tempo firme, seco e ensolarado. Na faixa norte do país ainda deve chover, mas com menos intensidade em relação a hoje. Detalhando agora o mapa de São Paulo, vemos que só há expectativa de chuvas entre o sul e a faixa leste, pegando o litoral e a Grande São Paulo. Em todas as outras áreas paulistas, o sol brilha forte nesse sábado, sem nada de chuva, e faz até 37 graus em Votuporanga, no norte do estado, e 35 em São José do Rio Preto. Nas cidades litorâneas, temperaturas à tarde também acima dos 30 graus amanhã. Para quem vai passar o final de semana aqui na capital, no sábado pode pegar um pouquinho de chuva, mas no domingo eu já adianto que o tempo fica firme e ensolarado. O calor continua intenso. Amanhã, máxima de 31 graus. No domingo, faz até 32. E na segunda-feira, temperaturas previstas entre 18 e 31 graus. Cartórios de todo o estado fazem plantão de feriado para atender quem deixou para regularizar a situação eleitoral na última hora. Quem agendou o horário no posto da Justiça Eleitoral no Anhangabaú, no centro, enfrentou fila hoje à tarde. Mas o atendimento era rápido. O João levou 15 minutos para tirar o primeiro título, mas ele anda meio desanimado com a política. Eu sou bem desanimado quanto à política, porque aqui no Brasil ela é muito ineficiente, principalmente a democracia, né? O sistema democrático que a gente vive. Mas a gente espera mudar isso um dia, né? O posto é o maior do estado. A equipe tem realizado uma média de 670 atendimentos diários. Mais de 60% das pessoas vêm em busca do cadastramento biométrico, como fez a Regina. Mas o serviço ainda não é obrigatório. Quem não fizer agora poderá cadastrar as digitais após a votação de outubro. Você veio fazer a biometria? Só a biometria. É uma necessidade, ela tem que ser cumprida, então que seja feita logo. Devem necessariamente procurar os cartórios eleitorais quem precisa tirar o título pela primeira vez, fazer a transferência de domicílio eleitoral ou quem teve o documento cancelado por abstenção. Até o dia 4 de maio, último dia para regularizar a situação, todos os 425 cartórios e postos de atendimento do estado vão funcionar em esquema de plantão. O horário será das 9 da manhã até às 6 da tarde, incluindo sábados e também domingos. Segundo o TRE de São Paulo, quem não agendar horário também pode comparecer aos postos e ser atendido de acordo com a demanda. Se ela não fez o agendamento, é interessante que ela compareça num sábado ou num domingo, porque normalmente as pessoas que agendaram não comparecem e são dias mais tranquilos para o atendimento do eleitor. E quem não acertar as contas com a Justiça Eleitoral pode ter o CPF e o passaporte cancelados e também ficar impossibilitado de se matricular em instituições públicas de ensino e assumir cargos públicos. Pelo Facebook, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o PSDB precisa repudiar com clareza as declarações feitas pelo deputado Jair Bolsonaro durante a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff no domingo passado. Bolsonaro homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o chefe do DOI-CODE, comandante do DOI-CODE, centro de tortura de presos políticos aqui em São Paulo durante a ditadura. Segundo Fernando Henrique, é inaceitável que tantos anos depois da Constituição de 88 ainda haja alguém com ousadia de defender a tortura. O ex-presidente escreveu ainda que espera que o processo de impeachment no Senado cumpra os trâmites legais e que a votação ocorra sem declarações estapafúrdias. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente do DEM, o senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, e de outras 10 pessoas e 5 empresas ligadas ao parlamentar. A quebra de sigilo foi pedida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
Ele usou mensagens apreendidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato, para pedir a abertura de inquérito contra Agrippino. O senador é acusado de receber propina da obra da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa de 2014. O sigilo vai ser quebrado no período entre 2010 e 2015. Em nota, José Agrippino Maia disse que as provas vão tornar a acusação improcedente. E a presidente Dilma exonerou os ministros de Minas e Energia, Eduardo Braga, e da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, ambos do PMDB. Eles tinham entregue as cartas de demissão na segunda-feira. Para o lugar deles foram nomeados, respectivamente, os ministros Marco Antônio Martins de Almeida e Maurício Muniz Barreto de Carvalho. No Diário Oficial da União, desta sexta também foram publicadas as nomeações da nova ministra das Cidades, Inês da Silva Magalhães, que assume no lugar de Gilberto Kassab, do PSD, e do novo titular do Turismo, Alessandro Teixeira, para a vaga de Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Mesmo com a nomeação dos 4 novos ministros nesta sexta, outras 5 pastas ainda estão sob o comando de chefes interinos. São elas a Casa Civil, Esporte, Ciência e Tecnologia, Integração Nacional e Aviação Civil. Em proposta de delação premiada publicada pela revista Época, o dono da empreiteira Engevix, José Antônio Sobrinho, cita o vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pagamentos de propina para a campanha da presidente Dilma Rousseff. Antunes foi preso pela Operação Lava Jato em setembro do ano passado, sob suspeita de envolvimento num esquema de propinas na obra da usina nuclear Angra 3. Em dezembro, ele passou para prisão domiciliar. Segundo a reportagem, Antunes disse que pagou propina a operadores que falavam em nome de Michel Temer e de Renan Calheiros. A Argeplan, uma empresa de arquitetura de São Paulo que seria ligada a Temer, ganhou uma licitação de 162 milhões de reais da Eletronuclear para operar na usina de Angra 3 em 2012. Antunes diz que esteve por 2 vezes no escritório de Temer, em São Paulo, acompanhado de um dos sócios da Argeplan, João Batista Lima Filho, para tratar de assuntos ligados à eletronuclear. O empresário afirma que foi cobrado por Lima, que dizia agir em nome de Temer, a fazer um pagamento de R$1 milhão para a campanha à presidência em 2014, e que fez o pagamento por intermédio de uma fornecedora da Engevix. Segundo Antunes, nos governos petistas, Temer, Renan, José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, patrocinavam a nomeação de afiliados políticos em estatais, como a Petrobras e a Eletronuclear. Ele disse ainda ter pago milhões ao Caixa 2 do PT em função de vantagens indevidas obtidas pela Engevix na Caixa Econômica Federal, na usina hidrelétrica de Belo Monte, na Petrobras e no Banco do Nordeste. O empreiteiro afirma também que deu dinheiro para a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e que foi pressionado por Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff em 2014, a fazer contribuição. Antunes disse ainda que, para manter boas relações com o Palácio do Planalto, pagou para ter a influência do advogado Carlos Araújo, ex-marido de Dilma. A proposta de delação de José Antunes Sobrinho ainda precisa ser aceita pela Justiça. Temer admite que recebeu Lima e Sobrinho em São Paulo, mas afirmou que o encontro era para tratar de uma obra tocada pela Engevix. Afirmou ainda que não autorizou ninguém a buscar recursos ilícitos em nome dele. Renan Calheiros negou as acusações. Edinho Silva negou a cobrança a Sobrinho e disse que todas as doações foram realizadas por livre e espontânea vontade. Carlos Araújo nega ter ajudado o empreiteiro José Antônio Sobrinho. Até o momento, as defesas de João Vacari Neto, José Dirceu e Erenice Guerra não se pronunciaram. Direto de Brasília, José de Souza fala sobre essa denúncia contra Michel Temer. Era só o que faltava. Um executivo de uma grande empreiteira, a Engevix, informa a turma da Lava Jato que foi mordido em R$1 milhão por um emissário do vice-presidente Michel Temer. O dinheiro seria uma retribuição por uma licitação ajeitada na Eletronuclear. Temer reconhece que esteve com o empreiteiro e com o emissário, mas nega que tenha tratado do negócio ou que tenha autorizado alguém a pedir dinheiro em seu nome. Temer repudiou as informações que foram veiculadas pela revista Época. É tudo muito inquietante. No instante em que a anormalidade brasileira parecia ter atingido o seu limite, a Lava Jato manda dizer que o fundo do poço é apenas mais um estágio no caminho para o inferno.
as coisas estão cada vez mais claras. Como em toda relação baseada apenas no interesse, esse matrimônio entre PMDB e PT reduziu-se a patrimônio. Patrimônio público, o seu patrimônio. Essa novidade chega no instante em que Michel Temer está compondo o ministério que anunciará ao país assim que o Senado confirmar a abertura de processo de impeachment contra Dilma. Enquanto as investigações avançam, o país se prepara para uma mudança de parceiro de dança. Hoje, o Brasil dança abraçado à fatalidade em cima de um pântano. Amanhã, pode estar dançando à beira de um abismo abraçado à temeridade. Boa noite. Um programa pretende revitalizar vários imóveis abandonados do centro de São Paulo. Cerca de 1.200 unidades habitacionais, além de comércios e serviços, devem ser criados em prédios que estão subutilizados. Já faz 9 anos que o Genivaldo mora em uma ocupação em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Mas o sonho dele é ter um cantinho regularizado e, de preferência, no centro, onde trabalha como segurança. O centro tem tudo, trabalho e condução, né? Transformar prédios abandonados em moradia popular é um dos objetivos do programa PIU, Projetos de Intervenção Urbana da Prefeitura. Também estão nos planos criar novos espaços de comércio e serviços. A primeira etapa, ou projeto piloto, abrange uma área de 14 quarteirões e 144 mil metros quadrados no entorno da Avenida Rio Branco. 15 endereços já foram notificados, mas os proprietários ainda podem recorrer. Além de eventual indenização aos donos, a intenção é pressionar os proprietários a cumprirem a função social do imóvel. As mudanças serão feitas por meio das parcerias público-privadas. A Prefeitura vai poder, por exemplo, transferir parte dos terrenos para que as empresas construam aqui empreendimentos com base no que a comunidade deseja. O governo municipal abriu até uma consulta pública pela internet e a população vai poder dar sugestões até o próximo dia 11 de maio. Uma escola, uma faculdade, uma creche até, né, para as crianças. Poderia transformar em apartamentos pequenos, né, e por um preço mais acessível. O programa de intervenção urbana já estava previsto no Plano Diretor da cidade, aprovado em 2014. A revitalização também vai contar com a participação do governo do estado. Eu acho que os prédios devem ser, dados por pessoas que estão necessitadas. Muita gente sem moradia na região. Então acho que essa seria um ponto interessante a ser trabalhado. Desde que seja para a população, tudo que vem de avanço é bem-vindo, né? E vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. E hoje aqui no Jornal da Gazeta está o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Aliás, o senhor veio de bicicleta? Não, moro aqui perto. O senhor tem usado a ciclovia? Tenho. Eu uso mais aos finais de semana, né? Dia de semana eu rodo muito a cidade, é mais difícil. Uhum. Às vezes você tem que se deslocar da zona do extremo sul para o extremo leste. Você consegue andar 50, 60 quilômetros sem sair da cidade de São Paulo. É uma mega cidade, né? Então, os compromissos às vezes exigem deslocamentos mais rápidos. O senhor acha que essa política de implantação das ciclovias é uma política que vai ter um resultado eleitoral? Porque a gente ouve muito elogio às ciclovias e muita crítica. É um assunto que dividiu, mais um assunto que dividiu a população. O que o senhor acha dessa polêmica? Gamberini, hoje nós temos uma lei federal que rege a matéria. A prioridade maior do município é o pedestre. Nós temos que reduzir o número de mortes de pedestres na cidade. Isso está acontecendo. A segunda prioridade estabelecida em lei é atenção ao ciclista, inclusive com a redução de mortes de ciclistas. Só o ano passado caiu 34% o número de vítimas de acidentes de trânsito que usam a bicicleta. Ou seja, nós salvamos, entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, nós salvamos no ano passado 247 vidas, na comparação com 2014. Essa redução dos acidentes, há críticos que dizem que essa redução é devida também à recessão na economia, menos automóveis circulando, menor atividade econômica. Olha, eu tenho 2 estudos internacionais
um da Organização Mundial da Saúde e um de um instituto de seguradoras americanas que estudam as causas dos acidentes nos grandes centros urbanos. As seguradoras porque querem pagar menos sinistro. Claro, querem gastar menos dinheiro. Querem gastar menos dinheiro. A Organização Mundial de Saúde porque está preocupada com a saúde das pessoas. Nós reduzimos em mais de 20% o número de mortes e reduzimos de 38 mil para 28 mil o número de feridos. Isso é um fenômeno mundial, não se deve à recessão no Brasil. Onde você tem um trânsito mais seguro, você tem menos acidentes. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que todas as cidades adotem a velocidade máxima de 50 km por hora. Não é possível que a ONU, que a OMS é um órgão da ONU, sim, depois de grandes estudos, de estudos com especialistas do mundo inteiro, a ONU está errada e algumas pessoas que relutam a aceitar os fatos estejam certas. Agora, em algumas áreas da cidade já se começou a implantar a velocidade de 30 km por hora. Em torno dos mercados municipais. Por isso se escolheu a Lapa. Em torno de escolas, hospitais, mercados municipais, essa também é uma tendência, onde há muita circulação de pedestre na malha viária. Mas a regra será, nesses casos excepcionais, 30 km, nas vias locais 40 e nas vias arteriais 50 km, com exceção da Marginal e do Corredor Norte-Sul, onde a velocidade, porque não há travessia de pedestre, pode chegar a 60 ou a 70 km por hora. Uma outra política que o senhor usou, que o senhor implantou, foi a das faixas de ônibus, que foi no começo muito criticada pelos motoristas de automóvel, com certo egoísmo, mas hoje em dia existe muito pouca resistência às faixas de ônibus. É inadmissível que se defenda o automóvel em detrimento do ônibus. Mas o senhor está devendo muitos quilômetros de implantação de faixa de ônibus, prefeito. O senhor prometeu uma coisa e não entregou. Prometi 300 quilômetros e entreguei 500. O senhor entregou mais do que prometeu? Entreguei mais do que o prometido. O que você está se referindo com razão, aí eu vou te dar razão, é o seguinte, existe a faixa de ônibus exclusiva e existe a faixa de ônibus exclusiva à esquerda, que é o chamado corredor, que ganha um pouquinho mais de eficiência, porque você usa o canteiro central para embarque e desembarque. Para isso, nós licitamos as obras do PAC, mas o dinheiro federal está vindo a conta-gotas. Então, nós estamos levando as faixas da direita para a esquerda numa velocidade menor do que gostaríamos. Mas de faixas de ônibus e corredores, nós vamos bater 500 quilômetros, portanto, 60% a mais do que o previsto. O senhor falou que o dinheiro do PAC está vindo a conta-gotas. O senhor não conversa com a presidente Dilma desde setembro, é verdade? Não, pessoalmente? É verdade. Ela não quer receber o senhor? Ela não lida bem com o principal prefeito do Brasil? Ou pelo menos prefeito da maior cidade brasileira? Camerino, vamos combinar que a presidenta está vivendo desde a apresentação do pedido de impeachment. Mas não desde setembro do ano passado. Quase, né? Já vinha um clima muito pesado. E eu tenho uma relação extremamente boa com todo o seu ministério. Não tenho dificuldade de diálogo com seus ministros, alguns dos quais foram meus colegas de ministério durante a minha fase de ministro da Educação. Então não está havendo, em função disso, nenhum prejuízo para a cidade. Até porque justiça seja feita. O principal que precisava ser feito por São Paulo foi feito por ela, que foi a renegociação da dívida. A nossa dívida caiu de 74 bilhões para 28, o que nos permitiu manter todos os canteiros de obra ativos na cidade de São Paulo, e eu estou, inclusive, inaugurando novos canteiros de obra em função dessa repactuação. Mas o governo federal ainda deve para a cidade de São Paulo umas centenas de milhões de reais. Bilhões. De bilhões. Bilhões. Porque a pactuação do PAC foi de 8 bilhões, fora a renegociação da dívida. A renegociação da dívida de 46 bilhões, essa veio. Nós temos uma dívida 46 bilhões menor, de reais menor. Agora, dos 8 bilhões, vieram um pouco mais de 1 bilhão. E nós adiantamos alguns recursos para não parar a obra, porque além do hospital, eu estou fazendo 3 hospitais, 15 CELs, 15 UPAs, 16 UBSs, tudo isso envolve dinheiro federal também. Então está vindo o dinheiro federal, mas não no montante... No ritmo que deveria vir. No ritmo que deveria. Bom, o senhor vai dizer que ainda não sabe, mas o senhor é candidato do PT
a candidato à reeleição. Esse ano a eleição para o PT, segundo os especialistas, vai ser uma eleição muito difícil. Não precisamos discorrer aqui muito sobre os problemas que o partido principalmente está enfrentando. Como é que o senhor está vendo esse quadro? Olha, em primeiro lugar, tem que reconhecer que está enfrentando... A classe política, de uma maneira geral, está enfrentando problemas, né? Eu vi a intenção de votos para presidente e mesmo os candidatos de oposição estão em queda livre. Então está difícil para todo mundo. A rejeição de todos é enorme. O clima não é bom, né? O clima não é bom no país e isso prejudica a todos. O PT particularmente, porque está no olho do furacão. Agora, nós fizemos um trabalho aqui, sobretudo naquilo que preocupa mais o brasileiro, em geral, o paulistano em particular. Você sabe quanto de recurso nós recuperamos da corrupção no nosso governo pela criação de uma secretaria específica para combater desvios em 2013, que é a Controladoria Geral do Município? Nós já recuperamos mais de 270 milhões de reais desviados em governos anteriores. Então, não há, na minha gestão, felizmente, não há denúncia de corrupção que não tenha sido apurada e punida, inclusive de servidores públicos que foram afastados já do serviço público por demissão, né? Prefeito, esse vai ser o seu discurso principal na campanha? O discurso da moralização da administração pública? Eu acho que isso é obrigação. Qual vai ser qual é a grande ferramenta que o senhor tem para se reeleger pelo PT neste momento? Em primeiro lugar, lembrar o eleitor do que foi prometido. Eu acho que as pessoas hoje, até por esse cenário todo de 2013 para cá, muito turbulento, é uma quadra histórica atípica. 2013 e 2016, muitos sociólogos, historiadores vão queimar a cabeça para explicar. E a minha eleição foi em 2012. Então, primeiro eu tenho que relembrar o cidadão do que foi pactuado. Então, a prioridade para o ônibus, a prioridade para o pedestre e para o ciclista, o bilhete único mensal, o passe livre do estudante, o fim da Controlar, os 3 hospitais. Eu abri mais de 300 creches na cidade, vamos bater 100 mil novas vagas de educação infantil em 3 anos, é o recorde histórico. Então eu tenho que relembrar o eleitor o que foi pactuado em 2012 e depois demonstrar que isso foi feito com lisura, com transparência e com elogios até da oposição, no que diz respeito à moralidade pública. Ser ético é uma obrigação. Inclusive eu sempre digo, se você gosta de dinheiro, se afaste da política. A política é uma vocação e que você tem que exercer com desprendimento material. Você não vai ficar rico na política se você for honesto, mas é uma dedicação que você tem que ter com a comunidade. Pode levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas enquanto você está na política, é quase um sacerdócio. Quer ganhar dinheiro? Nada contra. Vai abrir sua empresa, vai para o mercado, vai dar consultoria, mas fora da política. Eu acho que nós temos condição de demonstrar que nós honramos os nossos compromissos de 2012 e fizemos isso com toda a lisura e transparência. O senhor acha que o PT tem chance eleitoral em São Paulo em 2016? Olha, o PT já ganhou 3 eleições em São Paulo, mas nunca conseguiu reeleger o seu projeto, né? O prefeito Erundina não fez o sucessor, a prefeita Marta não se reelegeu. É sempre muito difícil para as forças mais progressistas, porque as forças conservadoras atuam muito diretamente na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não é conservadora por natureza, senão não teria elegido esses prefeitos. Mas atuam sobre ela muitas forças conservadoras. Então é sempre um desafio. Mas se você olhar no olho do eleitor, com convicção de que você tem um projeto para a cidade que é mais generoso, que é mais fraterno, que nós estamos no caminho certo, tanto do ponto de vista das finanças, mas do ponto de vista de desenho urbano, eu penso que talvez nós tenhamos o voto e a confiança do eleitor. O senhor não acha que as forças progressistas podem perder muito voto agora, justamente porque muita gente acreditou nessas forças progressistas e quando elas chegaram ao poder, elas se aliaram ao que havia de pior no país? O governo federal fez aliança com o que havia de pior para se manter. O senhor não acha que o voto progressista tende a murchar um pouco nessas próximas eleições? Mas o que você está chamando de o pior é o que vai assumir a presidência da República. Mas era aliado até ontem do PT. Então, mas veja bem, Gamerini, quem está lá no Congresso Nacional, né, foi eleito. Para você compor uma maioria nessa situação, eu tenho defendido muito em todas as entrevistas o fim das coligações proporcionais. Por quê? Porque
Porque depois do fim do financiamento empresarial de campanha, o maior mal do nosso sistema político são as coligações proporcionais. Você pensa que você está elegendo um deputado, mas o seu voto está migrando para outro partido que você nem conhece. Nem sabe qual é. Fizeram um levantamento, só 36 dos 513 deputados receberam voto se elegeram com um voto próprio. Todo o resto foi pelo voto coligado. Isso viesa, isso distorce a representação numa tal maneira que no domingo do impeachment, quem estava torcendo pelo impeachment ficou até envergonhado com os votos que angariou naquele Congresso, que está muito pouco representativo do que é o Brasil. Estão querendo fazer o Brasil caber naquela representação. Aquela representação está distorcida. Nós precisamos fazer a reforma política e evitar as coligações proporcionais para termos poucos partidos representativos de ideários. Então vai ter o liberal, o conservador, o socialista, o social-democrata, todo mundo defendendo aquilo que realmente pensa. E não essa coxa de retalhos que virou o sistema político brasileiro. Tá bem, prefeito. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado, Gamero. E confesso que admiro o seu otimismo. Obrigado. Obrigado, boa noite. Juliana. Ele estudou em escola pública desde pequeno. Aos 17 anos, entrou no curso de letras na Universidade de São Paulo, a mais concorrida do Brasil. Hoje, com 33 anos, com mestrado e doutorado concluídos, o professor Henrique Braga dá aulas de graça num cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Por tudo isso, ele é um personagem que é cara de São Paulo. Se alguma coisa foi determinante para que o professor Henrique tomasse gosto pelos estudos, veio do berço. Meu pai ia ler para mim à noite, antes de dormir, e valorizar quando eu tinha um bom desempenho na escola. Isso tudo sempre fez com que eu visse com seriedade, sabe? Que fosse estudioso e sem muito sofrimento. O ensino foi todo em escola pública. Meu pai cogitou, quando ele me matriculou assim, no primeiro ano do fundamental, eu tenho a lembrança disso, né? De ele ter ido ver o preço de uma escola, que era até uma escola particular no bairro, mas ele não teria condição de pagar. Mas também era uma época em que a imagem da escola pública não era tão negativa quanto hoje. E assim, de Osasco, onde nasceu e cresceu, Henrique Braga foi abraçado pelo ambiente do campus da USP. Ele foi aprovado em letras na maior universidade do Brasil. Minha mãe foi funcionária da USP a vida toda, né? Ela é aposentada. Então, minha relação com a USP, de ver aquilo como um lugar bacana e querer estudar lá, começa quase que desde quando eu me entendo por gente, né? Cercado de professores, acabou seguindo o mesmo caminho. Fez mestrado, doutorado e hoje, além de dar aulas, é um dos idealizadores desse cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Assim como o Henrique, todos os professores que trabalham com esta turma são voluntários. Inicialmente, 300 jovens participaram da seleção, mas apenas 90 foram escolhidos. O critério social e econômico foi fundamental, mas ao final do processo, eles também passaram por uma entrevista e por uma prova aplicada pela própria equipe do professor Henrique. Existe muita dificuldade, mas existe muita gente disposta, com vontade, com condição e que precisa de uma chance. Com uma boa chance, essa pessoa muda a vida dela, muda a vida da família dela, serve de inspiração para o entorno. A história do Henrique é parecida com a de milhares de jovens que também batalham para entrar na universidade. Eles acreditam no nosso potencial, que a gente batalhou desde a prova, da entrevista, e a gente está de corpo e alma aqui para a gente conseguir o que a gente quer, que é a nossa meta é passar na faculdade. Aqui é diferente dos outros cursinhos pagos, que eles olham para os alunos como uma mercadoria. Aqui eles não olham a gente como uma mercadoria, eles olham a gente como pessoas e eles acreditam nos nossos sonhos. Tipo, sem conhecer direito a gente, sem saber nossa história, eles acreditam, isso é fantástico. Em viagem a Londres, o presidente americano Barack Obama pede que a Grã-Bretanha não saia da União Europeia. Há 2 meses do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, Barack Obama se encontrou com o primeiro-ministro David Cameron, que faz campanha pela permanência no bloco. Obama disse que o Reino Unido está melhor liderando uma Europa forte.
e pediu aos britânicos que votem pela permanência, reiterando o apelo publicado na véspera no jornal londrino Daily Telegraph. Antes do encontro com o primeiro-ministro, Obama e a mulher Michelle foram ao castelo de Windsor para desejar pessoalmente feliz aniversário à rainha Elizabeth II. O casal real levou os Obama de carro até a entrada do castelo. A rainha, de 90 anos, e o marido, de 94, receberam os convidados americanos para um almoço. À noite, os Obama foram a um jantar oferecido pelo príncipe William, a duquesa Kate e o príncipe Harry. E você vai ver a seguir o empate que garantiu a permanência do São Paulo na Libertadores. E mais um dia histórico na retomada de relações entre Cuba e os Estados Unidos. O governo de Havana retira as restrições para viagens marítimas de cubanos. Atenção, as lojas Veste Casa estão fazendo o maior bota fora da história. Produtos avaliados, últimas peças de exposição. Colcha Pontis Queen por apenas R$ 39,99. É isso mesmo, R$ 39,99. Porta travesseiro por apenas R$ 6,99. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O São Paulo, no sufoco, conseguiu o empate necessário para continuar adiante na Libertadores da América, hein, Celso? Pois é, Gamberini, apesar dos efeitos da altitude, o time conseguiu segurar o empate com o Strongest, que, se por um lado tinha fôlego de sobra, por outro não teve a qualidade necessária para sair vitorioso do confronto. Veja os gols do jogo realizado em La Paz, na Bolívia. No estádio Hernando Siles, Cristaldo aproveitou a falha da defesa do São Paulo e abriu o placar para o The Strongest. Só que ainda no primeiro tempo, Caleri, de cabeça, empatou a partida. Final The Strongest 1, São Paulo também 1. E com esse resultado, o São Paulo ficou com a segunda colocação do grupo atrás do River Plate, que ganhou em Buenos Aires, né, Celso? A vitória, que parecia tranquila, se complicou no final, mas nada capaz de tirar o River da primeira colocação do grupo. No Monumental de Núñez, D'Alessandro, cobrando falta, abriu o placar para o River Plate diante do Trujilhanos. O próprio D'Alessandro, desta vez de pênalti, aumentou a vantagem da equipe argentina. Ainda no primeiro tempo, Cova chutou bonito. A bola pegou no travessão e pingou dentro do gol. 2-1. Depois do intervalo, Mayada aproveitou o vacilo da zaga venezuelana e marcou o terceiro dos donos da casa. Alário, da marca do pênalti, transformou o placar em goleada. 4-1 para o River Plate. O Trujilhanos chegou a pôr fogo no jogo, graças aos gols marcados por Gonzalez e Cabeças. Só que a reação parou por aí. Final River Plate classificado em primeiro no grupo 1, 4. Trujilhanos eliminado 3. E com os jogos de ontem foram definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Entre eles, alguns clássicos de muita rivalidade, 2 confrontos Brasil-Argentina e um confronto Brasil e Uruguai. Veja todos os jogos que teremos na próxima fase. Atlético Nacional e Huracan. O vencedor deste confronto encara nas quartas Rosário Central e Grêmio. Atlético Mineiro e Racing. Deste confronto sai o adversário de Toluca ou São Paulo. Do outro lado da chave, Pumas e Deportivo Táchira. O vencedor enfrenta River Plate ou Independente del Valle. Corinthians e Nacional do Uruguai. Quem vencer neste confronto encara Boca Juniors ou Cerro Porteño nas quartas de final. Celso, depois de consultar sua bola de cristal, o que o futuro reserva aos 4 brasileiros?
Olha, pedreira pela frente. O Corinthians é favorito contra o Nacional do Uruguai, mas se passar também pode pegar o Boca Juniors às quartas de final, convenhamos, é um grande clássico. O São Paulo passou pelo Strongest, mas tem uma pedreira maior ainda, que é o Toluca do México, que fez boa campanha, tem a 5ª melhor campanha e é um time encardido, principalmente jogando no México. O São Paulo vai ter sérias dificuldades, porque não tem o goleiro que foi expulso e não tem o Caleri que também foi expulso. O Atlético Mineiro com Racing é um clássico, mas o Atlético Mineiro tem um ligeiro favoritismo. O Grêmio vai ter trabalho também com o Rosário Central. O Rosário Central fez uma boa primeira fase, jogou com o Palmeiras, que perdeu o jogo, mas jogou melhor. Enfim, os brasileiros não tiveram vida fácil, não. Vão ter que jogar muito para seguir em frente. Legal. Vamos falar um pouquinho de depois de falar da Libertadores, vamos falar um pouquinho do final de semana, que nós temos decisão aqui no Campeonato Paulista. Serão conhecidos este final de semana os finalistas do Paulistão. No domingo, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro. Em caso de empate, o classificado será conhecido após cobranças de pênaltis. O mesmo vale para Corinthians e Audax, que se enfrentam em Itaquera amanhã, 6h30 da tarde. O técnico Tite vai colocar em campo o que há de melhor. O Corinthians não perde para times ditos pequenos há 2 anos e 2 meses. Nesse período foram 33 jogos, 26 vitórias. A última derrota aconteceu contra o Bragantino, em fevereiro de 2014, no Pacaembu. O time sabe que encontrará dificuldades quando enfrentará o Audax neste final de semana. O Corinthians está imbatível nesta temporada quando joga em casa. 12 jogos, 12 vitórias, 100% de aproveitamento. A Arena Corinthians é sinônimo de 3 pontos para um time que ainda não está pronto. Precisa de ajustes. É o que o professor Tite tenta fazer todos os dias. O Corinthians não pegou nenhuma decisão ainda. O Corinthians não é maduro. O Corinthians está num processo de amadurecimento. É um grupo novo. Maturidade não se pega com atletas individualmente, nem com técnico individualmente. Conjunto de equipe que forma uma equipe experiente. Mais um drible na euforia. Mais um drible na euforia. Mas isso é psicologia dele. Também. Agora, eu só espero que o Santos tenha aprendido a bater pênalti. Que o Fernando Praça está lá. Tchau, Celso. Boa Obrigado. noite, até amanhã. Bom fim de semana. Obrigado. Até segunda, então, é verdade. Até segunda. Juliana? Depois de meio século, o governo de Havana retira as restrições para as viagens marítimas de cubanos. A partir de terça-feira, os cubanos vão poder entrar e sair como passageiros ou tripulantes de navios mercantes e de cruzeiros. A empresa americana Carnival confirmou o primeiro cruzeiro de Miami a Havana para o dia 1º de maio. Os cubanos que emigraram para os Estados Unidos antes de 1971 precisam de um visto especial. E os que saíram da ilha depois podem viajar com o passaporte cubano. Os cubanos que quiserem trabalhar como tripulantes de cruzeiros ou navios mercantes deverão ser empregados pelas instituições de Estado. Havana aceitou liberar as viagens marítimas dentro do processo de normalização das relações com Washington, que começou em dezembro de 2014. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. O grande encenador americano Bob Wilson volta ao Brasil para mais uma parceria com o Sesc Pinheiros. Desta vez apresenta, a partir de amanhã, um espetáculo sobre Mané Garrincha, o grande ídolo do futebol, campeão do mundo em 1958 e em 1962. Wilson é uma lenda da cena internacional, um mago que consegue contar histórias de maneira minimalista, só com luz e poucos elementos no palco. É um incrível diretor de atores, de cantores líricos, de bailarinos. Há quase 10 anos, vem trazendo para o Sesc montagens sobre textos de Beckett, Ibsen, Wedekind, Brecht, Rainer Müller. Essa é a segunda vez que trabalha com o elenco nacional. No palco estarão 16 atores e 6 músicos. Destaque para Beth Coelho, Lígia Cortez e Luiz Damasceno. O espetáculo Garrincha tem como base o texto Estrela Solitária de Rui Castro, com dramaturgia de Darryl Pinckney e consultoria de Carlos Augusto Calil, até 29 de maio. Dorothy Parker foi uma jornalista e escritora americana famosa por seu senso de humor, perspicácia e sarcasmo. Era considerada a personalidade feminina mais cínica da Nova York de seu tempo, a primeira metade do século passado.
As diretoras Einat Faubel e Gisele Ramos juntaram alguns contos da autora e criaram o espetáculo Só Mais Uma, que estreou ontem no Teatro Pequeno Ato, em São Paulo. A montagem aborda questões clássicas do universo feminino e o papel da mulher na sociedade, tratando com graça e ironia temas como a solidão, o amor e a dependência. E a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta esta semana um concerto com a presença do pianista inglês Paul Lewis, em residência na USESP este ano. Marinha Alsop rege a orquestra e o solista, que apresentam a abertura da Flauta Mágica e o concerto número 12 para piano, ambas de Mozart. Na segunda parte, a USESP toca a Sinfonia número 7 de Prokofiev, hoje e amanhã, na Sala São Paulo. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco, na edição das 10. Nós te esperamos. O Jornal da Gazeta volta na segunda-feira, às 7 da noite. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.